17. Os irmãos que vieram pela primeira vez, no final, ali na porta, vai ter um pessoal com uma prancheta na mão. E se você quiser dar o seu nome para participar do próximo Integra, onde as pessoas decidem mesmo se vão querer caminhar conosco ou não, é de graça, é só dar o seu nome e telefone. No próximo mês nós teremos mais um Integra. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. João 17. Senhor, nos dá graça na Tua palavra, Senhor, essa manhã, em nome de Jesus. Que elas não sejam apenas letras, Senhor, mas que elas sejam reveladas, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Cura Teus filhos enquanto recebem a Tua palavra essa manhã, Senhor. À medida que ela propaga nesse ambiente, Senhor, a Tua voz, Pai, que nós possamos ser curados, Senhor, emocionalmente, fisicamente, Senhor, em nome de Jesus. Cura-nos por completo, Senhor. Lava-nos por completo, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, permita-nos, ó Pai, nos desfrutar, Senhor, ó Pai, permita-nos estarmos mergulhados, sermos encontrados em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui, Deus, famintas por isso, pessoas que estão decididas a fazer o que for preciso, Senhor. Então toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Espírito Santo nos conduza. Tu sempre fizeste isso, onde tinha pessoas que tinham fé, crendo, Senhor, ó Pai, Tu vinha, Senhor, e batizava, e ó Pai, derramava do Teu poder, em nome de Jesus, para dar forma à Tua vontade, Senhor. Então toma esse lugar, Senhor, sempre que nós estamos juntos, Senhor, sempre, Senhor. Versículo 17 de João 17 diz, é onde nós paramos na semana passada: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas rogo por aqueles pela Sua palavra hão de crer em mim. Pela Sua palavra hão de crer em mim. A palavra que está dando forma a tudo, irmãos, e a ausência dela, por outro lado, vai distorcendo tudo. A presença da Sua palavra, quanto mais fiel ao que Ele disse no princípio for, mais forma vai se dar ao propósito de Deus, aquilo que Deus está edificando. Sem a Sua palavra, nada feito. O que nós vamos ver hoje é que tem muita propagação de muita coisa, mas o diabo não tem problema com isso, com programas. O diabo não tem problema com ajuntamentos. O diabo tem problema com a pregação da palavra do Senhor. É a propagação daquilo que Jesus disse. Esse que é o problema do diabo. O diabo não tem problema com simplesmente um crente, porque até ele crê, e os demônios também creem. O diabo, ele tem problema quando você começa a guardar, a ouvir e a se importar com aquilo que Jesus disse. Quando isso começa a ser o balizador da sua vida, quando isso começa a ser a sua plataforma, quando isso começa a ser o seu melhor alimento, quando isso começa a ser o seu alvo, o seu maior desejo, quando isso passa a ser importante para você. Então vai ser comum muitos crentes de 20, 30, 10 anos, sei lá quantos anos pode estar dentro de uma comunidade cristã, mas vão ter que se converter à palavra do Senhor. Não é uma conversão qualquer, não é uma pseudo-conversão, mas é uma conversão verdadeira. Eu estou voltando para a Tua palavra, Senhor. Por quê? Porque Ele chama aqueles que começam a ouvir a Sua palavra. Eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também, versículo 20, por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu enviastes. Eu lhe dei a glória que a mim me destes. Eu dei-lhes a glória, a minha glória eu dei a eles, para que eles sejam um, como nós somos um. É loucura, escute isso, você pensar que é possível fazer igreja de um modo humano. Por quê? Porque a igreja não tem nada a ver. Todo escândalo a respeito de igreja, tudo que você ouve errado a respeito de igreja, trauma, irmãos, talvez aqui muitas pessoas foram traumatizadas em nome da igreja.
Mas tudo que é errado, que carrega, que está sujeito a esse nome de igreja, não tem nada a ver com a glória de Deus. Porque o que Deus está fazendo é totalmente dependente, totalmente conectado, flui a partir da sua glória. E sem a sua glória, nada do que Ele quer fazer pode ser feito. E ele diz, e Jesus ele está falando aqui, ele está vendo o estado da igreja. Jesus sabia disso, Jesus sabia dos nossos problemas, Jesus sabia das frustrações que você ia passar, Jesus sabia das lutas que nós íamos ter a respeito da igreja. E ele diz para o Pai: irmão, o modelo da igreja é o que Deus quer fazer no nosso meio é quando Ele diz, aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, preste atenção aqui, amado, Ele está falando de um modelo só, não existe outro modelo. Por mais boas que sejam as minhas motivações, o modelo a respeito do que Deus está fazendo, irmãos, e Deus está fazendo algo que na sua plenitude começou com o envio do seu Filho e vai terminar quando o Filho voltar. O que Ele está fazendo nesse período é formar um corpo, e isso só é possível pela sua glória. Por isso que Jesus olha, é complicado, irmãos, a visão é complicada. Ele nunca falou que ia ser fácil, nunca falou que ia ser fácil. Ele comparou o que Ele está fazendo com um vale de ossos secos, só para ter uma ideia da dificuldade. Eu quero que você entenda pela palavra de Deus e creia no que Deus está fazendo, e creia naquilo que Deus ama. Deus ama a igreja, Deus ama a igreja. Eu amo a minha esposa, e as pessoas podem falar o que for dela, mas só eu sei quem ela é de fato. Não depende o que as pessoas falam. Podem falar, podem levantar falso testemunho, mas eu sei. Por quê? Porque eu sou com ela. Jesus, Ele também fala da mesma forma. Podem falar mal da igreja, podem levantar falso testemunho contra ela, mas somente tem que sabe quem realmente ela é. Ninguém vai dar sua vida pela igreja como Jesus deu. Ele deu o exemplo. Espera que pelo exemplo dele e pela glória dele, eu e você pudéssemos encontrar um lugar de amor, como nós cantamos hoje, de amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama, simples assim, amar o que Deus está fazendo. Jesus sabia que ia ser difícil, então Ele olha para o Pai. O modelo, qual é o modelo da igreja, pastor? Qual é o modelo do corpo? Qual é o modelo que nós precisamos ter para a nossa comunhão? O modelo, irmãos, é muito alto, porque o modelo é: Pai, assim como nós somos eu oro para que eles sejam irmãos, a mesma unidade que os céus experimentam a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. O Senhor está projetando ela para mim e para você. Só que existe um meio pelo qual isso pode ser possível. O amor, irmãos, a respeito do amor de Deus, só é possível com a glória dEle. Aí Ele diz para o Pai: Pai, eu gosto de parafrasear isso, irmãos, porque eu fico imaginando Jesus, o Filho, conversando com o Pai: Pai, é impossível eles entrarem nesse lugar, é impossível eles conseguirem ser como nós. Pai, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar tudo aquilo que Tu me deu, a Tua glória que Tu me confiou, e no ato de louco amor, irmãos, Ele pega e entrega essa glória para mim e para você. Agora me responda uma coisa: o que você está fazendo com essa glória? Essa glória não é feita para você usar para si mesmo. Por isso tem tanta gente doente emocionalmente, vai ficar cada vez mais doente, porque o amor próprio, o egoísmo, quando coloca o eu, irmãos, o mundo está ensinando você, e infelizmente tem usado muitos amigos que pregam um suposto evangelho, a você cuidar do seu eu, a valorizar o seu eu. Jesus não veio valorizar o seu eu, ou fazer você proteger, ou tudo, mostrar para você que tudo orbita em volta do seu eu, não. Ele mostrou que o lugar do seu eu, para fazer o que Ele fez, é a cruz do Calvário. Se você quer andar comigo, irmãos, não existe nenhum ser humano na face dessa terra que foi saudável emocionalmente como Jesus Cristo. Ele foi o homem mais saudável da história.
Não havia crise nenhuma, nem sombra de crise. Havia angústias pela vontade daquele que o tinha enviado, o seu Pai. Mas ele não tinha crises emocionais como eu e você, nós temos. Então, por favor, você pode ouvir muita coisa, mas entenda uma coisa: se você quer plenitude, olhe para Jesus Cristo. Se você quer saúde, olhe para Jesus Cristo. Se você quer abundância de vida, olhe para Jesus Cristo. Se você quer paz, olhe para Jesus Cristo. Agora, se você quer ser mais um nesse mundo, como a cultura desse mundo ensina, então tire os olhos dele. Agora, se você decidir olhar para Ele e se agarrar nele, independente da sua idade, você pode ser uma criança, um adolescente. E glória a Deus que a gente está cheio de adolescente aqui, que estão tendo a oportunidade de ouvir isso. Porque eu ouvi isso com meus 14 anos, irmãos, e mudou. Eu encontrei Jesus, isso mudou a minha história. E ninguém precisou botar a mão na minha cabeça. É Jesus que nós precisamos, é a glória dele para que isso pudesse dar forma. E agora Deus, ele está, eu creio que Deus é mais tempo na história que gasta para converter aqueles que são supostamente religiosos do que outros. Por quê? Porque infelizmente a melhor forma de distorcer o corpo é ensinar errado. Então muitos aprenderam errado. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque Ele está corrigindo, irmãos, corrigindo muitas coisas no nosso meio. Muitas coisas. Eu quero ler um texto para vocês. Aleluias. Eu vou citar ele. Abra comigo, deixa aberto em 1 João. Aleluia, Jesus. 1 João, capítulo 1. Aleluias. Jesus, irmãos, seus ensinos ofenderam e ofendem a mente de muitos religiosos. Já é chocante para aqueles que estão fora, mas talvez está se tornando mais chocante para muitos religiosos. Um dia Jesus se aproximou de um homem e ele falou o seguinte para ele: Senhor, o que a gente faz para herdar a vida eterna? E o Senhor sempre falava: você sabe os mandamentos? E ele falou: sim, Senhor, eu sei os mandamentos. Amarás o seu Deus acima de tudo, amarás o próximo como a si mesmo. O Senhor respondeu para ele, e ele perguntou: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então o Senhor começa a contar uma história de um homem que, descendo de Jerusalém, ele fica à beira do caminho. É a parábola do bom samaritano, todo mundo conhece, então eu não vou precisar ler. Se você não conhece, presta atenção no que eu estou falando, que eu vou contar para você exatamente como ela aconteceu. Então o homem desce de Jerusalém, ele é espancado e deixam ele à beira do caminho. Presta atenção nessa pessoa que está à beira do caminho, porque não é outro senão você mesmo. E tudo que Deus está fazendo e deseja fazer, Ele está ensinando também a partir dessa história. E Ele diz, muito claro, passava um sacerdote responsável pelo templo, que era o cara do culto, extremamente religioso. Ele passa de largo e não para socorrer aquela pessoa. E depois passa um levita também, a mesma coisa, não para, ele passa de largo. E o Senhor está deixando muito claro, irmãos, que ele ofendeu mesmo com seus princípios e valores. Ele veio mostrar que é inverso ao que muitos homens estavam praticando. A religião dos dias de Jesus estavam desviados da vontade de Deus, porque Deus não queria simplesmente um culto, Deus queria uma outra realidade. A realidade era o seu reino, não tinha nada a ver mais com a religião daqueles dias. Mas o culto estava acontecendo, sacrifícios estavam acontecendo, mas o Senhor fala: não tenho mais nada a ver com isso. Imagina. E Ele deixa muito claro, porque quando um sacerdote, um levita passam e não identificam o que Ele quer fazer, Ele fala: eu não tenho mais nada a ver com eles.
Eles estão desviados, porque não olham, não amam aquilo que eu amo. E ele está falando essa história para mostrar quem era o próximo daquele que estava conversando com ele. Senhor, quem é o meu próximo? Então ele olha, fala do sacerdote, fala do levita, e depois ele diz: mas tinha um homem, um samaritano, que esses homens que passaram de lá o consideravam como imundo, que não gostavam, que falavam mal. Então ele diz que esse homem parou, se aproximou dele, curou as feridas, permitiu ser amado e pagou toda a conta, irmãos. E ele perguntou no final para aquele homem que perguntava quem era o próximo dele. Jesus responde com uma outra pergunta, e ele falou: quem que você acha que foi o próximo do que estava caído? Talvez aquele homem pensava que ele ia falar através do sacerdote, do levita. Não, irmãos, gente desviada não tem como ensinar nada. Ele teve que escolher para ensinar um homem moribundo, jogado na beira do caminho, e um homem considerado como imundo. Jesus não encontrou mais ninguém na história para falar. Jesus não conseguia se identificar com... Você consegue entender isso? Jesus não conseguia se identificar com o sacerdote. Jesus não conseguia se identificar com o levita, mas ele conseguiu se identificar com o samaritano. Então ele diz: quem é o próximo do homem que está à beira do caminho? Ele tirou a atenção, irmãos, daquele que está sendo ativo na história. Ele colocou a atenção naquele que está sendo passivo da história. E ele diz: então, foi o sacerdote? Foi o... Não, não foi eles. Foi o samaritano, aquele que ajudou. Então ele faz o seguinte: vai e faz o mesmo. Eu sei que na história, irmãos, na realidade Jesus está mostrando para aquele homem, se fosse comparar os personagens, Jesus era o samaritano e ele que estava perguntando, eu era o homem à beira do caminho. O que Jesus está ensinando para mim e para você é: para tirar os olhos de nós mesmos. E se ele está ensinando algo a respeito do amor, a respeito de cura, a respeito do próximo, ele está falando: olha, vocês precisam entender uma coisa, é importantíssimo vocês entenderem isso, porque vocês não vão ser curados se vocês não entenderem isso. No momento em que aquele homem, o samaritano, ele para a sua viagem, olha para aquele homem e se volta para aquele homem, ele muda o seu curso e começa a entrar num curso de Cristo, uma movimentação de Jesus. O que ele faz, pastor, de tão importante? Ele se aproxima de alguém. Porque o diabo, ele está tentando, irmãos, fazer duas coisas: ou afastar-nos fisicamente, ou mudar o conceito de comunhão, transtornar o conceito de comunhão, de relacionamento. Ou das duas uma: ou ele vai afastar-nos uns dos outros, ou ele vai transtornar todo o conceito e prática de comunhão. Por quê? Porque ele sabe, vocês não podem estar, um não pode ser próximo do outro. Um não pode ser próximo do outro. Por quê? Porque não é mágico, mas é sobrenatural. Alguma coisa acontece quando um homem e uma mulher decidem se aproximar de alguém. Não é se aproximar por nada, é porque você só pode compartilhar à medida que você se aproxima. Ele está falando daquele homem que se aproximou, o samaritano. Ele está falando através dele. Ele não somente se aproximou, mas ele compartilhou da sua vida. Ele, irmão, não foi simplesmente o seu dinheiro que curou aquele homem, levar ele para uma estalagem, para pagar a hospedagem dele. Não foi isso. O que curou aquele homem foi a forma como ele se aproximou. E mais uma coisa: se o reino de Deus pode ser visto através do primeiro e do segundo mandamento, se isso é uma porta, como nós vamos ver hoje, então aquele homem abriu uma porta para aquele que estava sentado, deitado na beira do caminho. Sacerdote e levita não se aproximaram, não era somente para ajudar, era para permitir-se acessar um amor que não se acessa de outro jeito. Estão conseguindo pegar? Então aquele homem, o samaritano, se aproximou, e à medida que ele lavava as feridas, à medida que ele curava a ferida, que ele tratava aquele homem moribundo que estava à beira do caminho, ele permitia uma coisa:
pela resposta do Senhor, fica claro, porque o Senhor perguntou: qual é o próximo daquele homem que está caído? Aquele homem não tinha como amar o próximo se não houvesse um próximo dele. Agora vocês conseguem entender por que Jesus está insistindo com esse negócio de relacionamento? Por que Jesus insiste com um negócio chamado de mesa, relacionamento, discipulado, e os homens maus que não entendem conseguem distorcer isso? Porque se alguém não se aproximar de você, se alguém não se aproximar de alguém perdido, aquele perdido ou aquela pessoa que está na beira do caminho, não tem como amar um próximo. Então Jesus se fez próximo daquele homem na pessoa de um samaritano. Qual é o próximo daquele homem? Porque Jesus está tirando o foco dele. Por isso que Jesus fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então comecem a dar. Para quê? Para que outros possam amar. Comece a dar, comece a compartilhar. Esse é o verbo que é tão distorcido pela igreja muitas vezes. Comece a compartilhar. Por quê? Porque para compartilhar eu preciso estar próximo de alguém. Eu preciso chegar próximo de alguém. E à medida que eu chego, eu estou dando uma oportunidade para essa pessoa acessar um amor impossível de acessar de outro jeito. Então ele acessa esse amor e começa a viver um segundo mandamento de verdade: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Note uma correção, irmãos: Jesus não está falando de amar a si mesmo. Jesus está falando: ame o próximo como você estivesse se amando. Jesus não está falando, olha, do amor próprio. O amor próprio é a base para egoísmo, irmãos. Eu respeito o que você crê, o que você entende sobre isso, mas eu quero que falar das Escrituras. A Escritura se explica ela por completo. E em toda a palavra Jesus tira o foco da própria pessoa, e Ele está encorajando você a olhar para o próximo. Olhe para o próximo, compartilhe o próximo. Olha só o que eu vou ler para vocês. Depois eu vou ler 1 João. Eu quero ler agora Marcos 12. Jesus, numa conversa com um escriba, um religioso também, ele vai falar o seguinte, versículo 32. Tem um escriba que ele está olhando Jesus conversar com alguns homens, e ele está observando Jesus falar. E Jesus fala muito bem. Aquele homem estava ali, olha, babando em Jesus, estava degustando Jesus como se fosse assim, ó, um banquete. Versículo 32, o escriba vai comentar o que ele estava vendo, o que ele estava acessando. Não é normal um escriba falar isso, irmãos. O escriba lhe disse, versículo 32 de Marcos 12: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Irmão, esse cara, ele acessou uma verdade. Ele está vendo e comparando com o que Jesus está falando e com a religião que ele aprendeu até aquele dia. Ele está falando, aquela religião supervalorizava sacrifício e holocausto, e Jesus valorizava ao máximo o Pai e o próximo. Então ele falou o seguinte: olha, Jesus, eu estou olhando, estou parafraseando agora, eu estou ouvindo você falar, e com certeza você falou super bem. E olha, realmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é muito mais do que sacrifícios e holocaustos. Aí você tá, mas o que tem a ver? O que isso tem a ver, pastor? Aí Jesus, olha só o que Jesus disse para esse cara. Vê se isso não é acessar o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, ele é acessado pela palavra de Cristo, pela palavra dele. Não simplesmente como informação, mas como revelação. Isso não é uma informação, isso é uma revelação que ele acessou. Jesus no versículo 34 diz: vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Você está se aproximando, filho. Vou falar uma coisa para você. À medida que você começa a compreender a palavra de Deus, à medida que você começa a acessar essa palavra, ela começa a te revelar o seu reino. O escriba começou a ver algo. Como que ele viu? A entender que o que Deus mais queria era o amor.
que não estava nele sendo ativo, dando sacrifício, que o que Deus mais queria mesmo era que ele amasse o próximo. Por isso, irmãos, que João, na nossa última reunião de terça-feira aqui com os líderes de PGs, nós estávamos conversando, e um dos nossos irmãos liberou uma verdade, irmãos. Ele diz: pastor, quero lembrar de João, porque João foi conhecido como discípulo do amor. Sabe por que ele foi conhecido como discípulo do amor? Porque ninguém falou do amor de Deus como ele. E se você pegar o Evangelho de João, ao qual ele escreve, quando ele fala de si mesmo, ele diz o seguinte: e aquele discípulo a quem Jesus amava. Assim que ele fala dele. O amor de Deus para João, ele era tão pleno e tão satisfeito, era tão forte na vida dele, que ele nem falava mais o seu nome. Ele falava: e aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele cara que era plenamente amado pelo Cristo. Ele era o único, irmão. Somente quem tem a certeza disso, quem acessa o amor de Deus dessa forma, vai poder escrever o que ele escreveu na primeira carta de João. É o melhor remédio, é um antibiótico se você tem problema com amor. Quer entender o amor de Deus? Leia 1 João, por favor. Se você quer entender o amor de Deus, a tirar os olhos de si e colocar os olhos em Deus e no próximo, leia 1 João. O pastor está te ajudando a enxergar isso. Vamos caminhar junto em 1 João. Vamos ler 1 João essa semana, vamos? Vamos para comer 1 João, para a gente poder comer o livrinho e poder isso gerar na igreja algo que Deus quer. Porque Deus está encorajando em todo tempo. Irmãos, Ele ama aquele sacerdote, Ele ama o levita, Ele ama o escriba. Mas quando alguém acessa uma revelação, Ele para ouvir. E olha o escriba: uau, você está percebendo, você viveu a vida. Ele está falando com alguém que a vida toda está supervalorizando sacrifício e holocausto. Sacrifício e holocausto, era a religião desse homem. Na hora que Jesus chega, ele começa a ouvir Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Tem uma autoridade diferente, tem uma vida diferente nesse homem. E então ele interrompe: Senhor, você falou bem. E eu estou começando a perceber que mais importante do que os sacrifícios e holocaustos que eu aprendi, irmão, isso é a bagagem que ele tinha recebido até ali. Ele está fazendo, esse escriba está fazendo parecido com o que Paulo fez. Até aqui eu reputei tudo como esterco para ganhar Cristo. Ele está falando: tudo que eu aprendi parece que não tem mais significado. O significado está em amar a Deus e amar o próximo. O Senhor falou: seja bem-vindo. Você está muito próximo do reino. Sabe por que as pessoas não acessam o reino, irmãos? Não é por falta de gente inteligente ensinando, não. Não é por falta de igreja aberta, templos abertos, melhor dizendo. Porque tem muito templo que não é igreja. Igreja, irmãos, é onde 2 estiverem reunidos em meu nome. Ali está a minha igreja. A gente só está aqui junto domingo, preparando esse lugar, porque nós estamos nas casas, nos PGs, durante a semana, e a gente quer ter um momento todo mundo junto. Mas a igreja é 2 pessoas que estão entendendo isso daqui. Você tem coragem de se aproximar das pessoas, irmãos? Você vai experimentar uma coisa que... Já experimentou isso? Para numa rua, irmãos, dê alguma coisa a um necessitado para você ver. O prazer que você vai sentir, ele é imensurável e incomparável quando você recebe alguma coisa. O dar alguma coisa, o estender a mão. Jesus está falando: parem de se preocupar com o suposto culto que vocês estão me dando, porque o meu verdadeiro culto é o que o samaritano está fazendo. Isso é me cultuar. Me cultuar é você se importar com o que eu me importo. Não há culto melhor do que fazer a vontade do meu Pai. Por isso que ele fala: o meu trabalho é o meu pão. Ele fala: o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque ele sabe que fazendo a vontade do seu Pai, isso é um maravilhoso culto, a qual o Pai diz: olha, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer de olhar, eu tenho prazer de ver. Eu paro para ficar vendo ele. Eu paro para ficar vendo. Por quê? Porque ele faz o que eu desejo. Ele faz o que eu ensino.
Ele faz exatamente aquilo pelo qual ele foi enviado. Irmãos, há uma urgência em nós guardarmos essas palavras que o Senhor está comunicando conosco. Elas estão escritas há mais de 2000 anos, mas há uma urgência nós voltarmos para elas. Por quê? Porque isso só pode se tornar vida à medida que eu me volto para elas e eu guardo elas. As palavras do Senhor, há uma urgência de elas começarem a falar com o ser humano de novo, elas falarem com o crente de novo, com o cristão de novo. Para quê? Para não corrermos o risco de estarmos passando de largo. O Senhor respondeu à pergunta daquele homem: quem é o meu próximo? Colocando ele no lugar do perdido. Você não sabe quem é, o que é amar o próximo, até alguém chegar perto de você, meu filho. Você era aquele homem. Eu deixei a minha glória para me aproximar de você, para que você pudesse aprender de uma vez por todas que alguém precisa se aproximar de você. Se ele não deixasse a glória dele e se aproximasse daquele homem, não estaria o ensino completo. Porque quando que o ensino está completo? Quando ele pode dizer agora vai e faz o mesmo. O que a igreja está esperando para fazer? Está esperando, Deus, qual é a tua vontade para nós? Já está expressa, irmãos. A igreja está brincando na luz. A igreja está brincando como se Deus tivesse que esperar uma voz mística do céu. Deus já falou, Deus deixou claro. A vida diária da igreja, Ele pode comunicar algo específico para você, pode. Mas a vida diária da igreja, a missão de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, já está escrito. Já está escrito. Você não precisa a confirmação de Deus para se aproximar de alguém. Você não precisa a confirmação de Deus para compartilhar. Irmão, tudo no corpo acontece a partir do compartilhar. Deus provoca ambientes para que alguém compartilhe algo. Quer ver uma coisa? Nas multiplicações dos pães e peixes, como que Ele fez? Ele provocou os discípulos. Ele aguentou o pessoal ali na primeira, mais de 5.000 pessoas. Ele provocou os discípulos, todo mundo com fome. Ele disse, tá, e agora? O que a gente vai fazer? E a palavra diz que ele já sabia o que havia de ter feito. Ele só estava ensinando, irmãos. Deus, ao contrário de nós, Ele ensina em todo tempo. Porque Ele é uma só coisa. E quando você é uma só coisa, a sua vida se torna um culto e um ensino. Você se sujeita à palavra. Então ele está ali, imagina, está ali com os discípulos, 5.000 homens, irmãos. Só contaram homens, fora mulher e criança. Imagina a quantidade de pessoas. Ali ele fala um grande avivamento, né? E ele diz, ele tira a atenção ali, concentra nos discípulos. Está aí agora, gente. Jesus percebe uma necessidade. Ao contrário da linguagem de marketing hoje, que percebe uma necessidade, trabalha ela para trazer benefício próprio para o meu eu, para ganhar com isso, transformam a mesa num banco de negócio, distorcem o que é discipulado, vendem mentoria, faz esse lixo todo. Jesus percebe uma necessidade e Ele vai trabalhar não para ganhar alguma coisa, mas para dar alguma coisa. Jesus está ensinando que é na contramão, irmãos, é o contrário do que o mundo faz. Contrário, é completamente contrário. Ele percebe uma necessidade, fala com os discípulos, tá Senhor, mas assim ó, 200 de dinheiro não vai ser suficiente, não, se a gente for na padaria mais próxima, não vai dar conta de trazer pão. Ele já percebeu uma necessidade, irmãos. Agora entra o melhor. Nenhum dos 12 discípulos entenderam, mas tinha um gurizinho ali que ninguém sabe o nome até hoje. Isso é o verdadeiro avivamento, sem nomes. Eu tenho pedido para Deus e eu estou disposto, irmãos. Eu quero sair da frente para que só Ele apareça. Eu quero mesmo, tenho falado com os meus irmãos, nós temos entendido, há um sentimento comum nessa casa. Não é algo de um homem. Jesus tira os 12 de cena agora e se concentra num menino que está na multidão. Não está escrito, mas eu imagino, irmãos,
Permita ao seu pastor imaginar. Eu estava ali, eu estou imaginando o texto, e eu fico imaginando, assim como aquele escriba, havia um menino observando Jesus de longe, e ele percebeu o que Jesus queria fazer. Se você não olhar para Jesus e não perceber o que Jesus vai fazer, você vai fazer um monte de coisa para Ele, mas Ele não vai receber, não é para Ele que você está fazendo. Há muitas pessoas que estão fazendo alguma coisa, dizem que é para Deus, mas é em seu próprio nome. Fazer em nome de Cristo é perceber o que Ele quer fazer. Aquele menino observou Jesus de longe, e talvez ele estava ouvindo e percebeu a movimentação dos discípulos de Jesus, e percebeu, o mestre está querendo alimentar a multidão, não tem comida, não tem dinheiro, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Irmãos, me responda uma coisa: estamos acessando o reino através do amor. O que faz um menino, o que faz, César, um menino entender, acreditar que 5 pães e 2 peixes é alguma coisa diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas? O que faz? Não é, será que não é isso que Jesus está falando? Se vocês não forem como os meninos, vocês não conseguem acessar o reino de Deus, porque vocês não vão conseguir amar igual os meninos, vocês não vão conseguir entregar como os meninos, vocês não vão conseguir partilhar como os meninos compartilham. Aquele menino não compartilhou parte dele, ele não ficou preocupado, olha, eu vou dar metade porque vai que dá um ruim, vai que Jesus não opera um milagre, pelo menos eu garanto a metade, eu vou administrar. Irmãos, você pode escolher o nível que você vai andar, mas Jesus está atrás de pessoas que compartilham tudo da sua vida. É a sua vida que tem que ser compartilhada, não é alguma coisa que você tem. Jesus não espera você ter alguma coisa para compartilhar, Jesus espera que você compartilhe quem você é. Isso vai envolver às vezes o que você tem. Tem gente que supervaloriza o que tem. Não, irmãos, a linguagem do reino não é supervalorizar o que você tem, é botar as coisas em ordem. Antes do que você tem, é o que você é. Então aquele menino olha, procura um dos discípulos, e para avacalhar tudo, parece que o discípulo ainda fala assim: tá, mas Senhor, tem aqui um rapazinho aqui, ó, que tem 5 pães, mas não é nada, Senhor. O Senhor para assim: cara, ninguém viu o que esse menino viu. Esse menino acessou uma revelação sobrenatural. Irmão, revelações não são comuns para todo mundo. Revelação num ambiente como esse, você acessa em níveis diferentes. O que vai determinar para onde que você está olhando. Os 12 não acessaram a revelação do menino. Ninguém estava olhando com maior desejo para Jesus do que ele. Ele conseguiu, irmão. Ele estava comendo Jesus com os olhos. Estava ali observando. Eu sei o que ele quer. Eu não tenho suficiente, mas ele é suficiente. Então eu coloco o que eu tenho na mão dele. Pode não ser nada para os outros, pode não representar nada diante de Florianópolis, pode não ser nada diante do Brasil. Irmãos, Jesus tinha 11 homens. Ele falou: Pai, eu te glorifico porque eu não perdi nenhum daqueles que tu me deu, exceto o filho da perdição. Jesus acreditou que podia mudar a história do mundo com 11 homens. Pai, ninguém está acreditando, mas eu tenho só 11 homens aqui. Eu te dou, Pai, os 11. Sabe o que o Pai fez? Ele fez o que Jesus fez na multiplicação. Eu vou compartilhar os 11. Eles vão precisar morrer. Eles vão precisar entrar em lugares que o homem natural não vai entrar. Mas eu vou compartilhar deles como eu compartilhei do meu filho. Porque isso não começou com simplesmente o ato de Jesus vir e fazer a multiplicação. Isso não começou com os 11, começou com um. Porque o Pai ensinou desde o princípio: ninguém vai acreditar no que eu vou fazer. Não há nada na terra que vai comunicar que é possível. O que eu tenho um filho. Sabe por que, irmão, escute. Sabe por que aconteceu o milagre dos 5 pães e 2 peixes? Que o menino viu, acessou uma revelação? Porque ele viu, ele conseguiu enxergar como o Pai enxerga. O Pai acreditou que o mundo pode ser salvo por causa do seu único filho. O menino, na sua limitação, ele acreditou que 5.000 homens, mais mulheres e crianças, podem ser alimentados com seus 5 pães e 2 peixinhos. Então ele fez a movimentação
que aproxima você do reino. Ele se aproximou de Cristo e ofereceu tudo que ele tinha. Você não é curado quando você recebe. Ninguém foi mais curado daquele dia do que o menino. O problema é que nós temos aprendido que a cura está em receber. Nós aprendemos desde criança, porque a cura é o remédio que nos dão na boca, é a pílula que dão para a gente tomar, é o remédio que botam na nossa pele, é a pomada que passa no nosso corpo, é sempre recebendo. Jesus vem para nós e explica o contrário. Não é receber. A cura emocional de vocês, a cura do coração de vocês não está em receber nada, está em vocês compartilharem. Comecem a compartilhar, e para compartilhar na dimensão de Cristo, vocês precisam guardar a minha palavra. Guardar a minha palavra. Por isso que há uma urgência, irmãos. Por isso que a gente precisa entender o amor sacrificial de Cristo, que cura à medida que amamos. O amor de Deus nos cura, não de forma mágica, mas Ele cura à medida que nós amamos. Por isso que para Jesus e para João, o discípulo que entendeu o amor de Deus, ele começa a falar sobre o amor ao próximo. Ele diz: quem ama a Deus e não ama o próximo, além de ser mentiroso, está em trevas. Está em trevas, porque amar a Deus é manifesto a verdade através do amor ao próximo. Irmão, o mundo e uma falsa religião estão enganando você, ensinando que você precisa se amar. O amor próprio é o fortalecimento do seu eu, é a sua vida, é as conquistas pessoais, é a justiça própria. Isso não são o ensino de Jesus. A busca pelo amor próprio, como a justiça própria, escraviza o homem emocionalmente. Homens têm se tornado, irmãos, escute isso, cada vez mais doentes. Na história, você vai ver pessoas extraordinárias, que compartilhavam tudo que tinha, e queriam ter mais para poder compartilhar mais. Madre Teresa de Calcutá é uma delas, por exemplo, que sacrificou a sua vida curando pessoas. Vários cristãos na história sacrificaram a sua vida, se expondo ao perigo, a pandemias, a pestes, para curar pessoas. Mas o mundo tem ensinado a gente, irmão, doutrinado a gente: salve a você mesmo, cuida de você mesmo, proteja você mesmo. Cadê os homens que vão entender o que Jesus fez e fazer a mesma coisa? O ensino dele é: vai e faz a mesma coisa, vai e se arrisca, vai e se entrega, vai e ame, porque não há amor sem se arriscar. Pastor, mas as pessoas estão me frustrando. Já viu alguém falar isso? Pastor, eu já fui traído uma vez. Irmão, toda vez que você amar as pessoas, você vai ser traído por elas. Não por todas, mas vai correr o risco. Jesus, ele amou os 12 de forma intensa. Não precisa nem falar para você o que aconteceu. Mas mudou quem Jesus era? Não, só fortaleceu, irmãos. O fortalecimento de Jesus não estava em servir a si mesmo, em cuidar de si mesmo, em proteger o seu eu e amar-se. Você nunca viu Jesus, irmão, se amando? Não é esse o caminho, não é essa prática que ele está ensinando. Ele está ensinando que é a prática de uma cura emocional, de um ser humano pleno, de um ser humano que vai ter uma alegria plena, um gozo pleno, como 1 João está falando. Ele está falando que isso é: se prepare, ame, compartilhe. O que você tem aí? O que você tem? Lembra como a igreja surgiu? Antes do primeiro sermão, Pedro e João estão entrando na igreja, no templo. Há um coxo na porta pedindo esmola, e pede dinheiro para ele. Fala, João e Pedro falam para ele: olha, dinheiro nós não temos, mas o que nós somos, ou o que nós temos, porque eles eram o que tinham, nós damos para ti. Tem gente que espera ter alguma coisa para compartilhar. Comece compartilhando aquilo que você é, irmãos.
maior exemplo do mestre foi atrair as pessoas. Depois uma multiplicação dos pães atraiu eles e falou: agora eu sei porque vocês estão me seguindo, porque eu dei pão para vocês comer, todo mundo se saciou. Jesus sabia que crente gosta de comer, irmãos. Ninguém soube mais do que Jesus. Então ele deu comida para todo mundo e saiu de cena. Para quê? Porque ele sabia que o pessoal ia correr atrás dele. Ele saiu. Na hora que chegaram, ele começou a falar: eu sei porque vocês vieram. Vocês vieram porque eu dei pão e vocês tudo se satisfizeram. Mas agora eu tenho um outro pão para dar para vocês. Eu não quero compartilhar o que eu tenho em minhas mãos, eu quero compartilhar aquilo que eu sou. Por isso que Deus falou lá. Jesus está só repetindo. A Bíblia se completa, irmãos. Por isso que quando Deus chamou, Yahvé chamou o seu povo no monte, ele falou: diga, Moisés, ao povo que eu sou, te enviou. Por quê? Porque ele queria mesmo ser provado pelos homens. Diga a eles que venham, me sirvam, porque eles vão comer de mim mesmo. Eles vão descobrir quem eu sou. Aí, irmãos, agora 1 João. Então a base para o egoísmo é o amor próprio. Fuja disso, irmãos. Não acredite, por mais que seja inteligente os sermões que você está ouvindo, você não deve ser o fim de si mesmo. Você é o pão que Jesus está entregando. Você é o pão. Você é o pão que Jesus está compartilhando. Jesus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a serem compartilhados, partilhados e compartilhados. Seja livre, né? Por isso que Paulo fala em Coríntios, ele fala: eu me fiz livre de todos para poder servir a todos. Eu tive que me desvencilhar emocionalmente de todos os homens para ser curado por Cristo, para me entregar a todos. Por isso que muitas pessoas não conseguem servir por muito tempo as pessoas, porque servem baseado numa troca, servem baseado numa ligação emocional, servem baseado nas circunstâncias. Jesus quer romper com isso. Jesus quer que você compartilhe, sirva as pessoas baseado nele mesmo. Nele. 1 Coríntios 9:19 eu citei para vocês. Paulo se fez livre de todos para se compartilhar com todos. Aleluia. Vamos terminar falando sobre 1 João. Versículo 5. Domingo que vem nós vamos continuar em 1 João, se Deus quiser, né? Aleluias. Versículo 5, ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Irmãos, olha o que João está falando. Eu não vou falar todo o primeiro capítulo, que é maravilhoso. Eu não quero falar agora, para não tomar muito tempo, que eu quero orar junto com vocês, buscar esse amor de Cristo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O homem que se sentiu plenamente amado por Cristo, ele falou que quando você guarda a palavra do Senhor, olha a importância que esse homem acessou. Todo o amor que eu conheço, todo o amor de Deus, tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo, dá-se pela base de que eu guardei aquilo que Ele falou. E por eu ter guardado aquilo que Ele falou desde o princípio, o amor de Deus em mim é aperfeiçoado. João está falando o seguinte: se vocês não se amarem, a palavra de Deus não está em vocês. Se vocês não se amarem, não somente a palavra de Deus não está em vocês, mas vocês permanecem em trevas. Por isso que ele foca tudo na comunhão com o Pai, com o Filho e na comunhão com a sua igreja. Por isso que João 17, Jesus vai falar: Pai, eu dou a minha glória para eles, para que eles não estejam mais em trevas, para que eles estejam na gente. Porque ou eles vão estar em nós, ou eles vão estar no mundo. Se eles estiverem no mundo, o mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas. Se eles estiverem em nós, nós somos luz e nós andamos na luz. E a palavra fala de João: aquele que diz que está na luz, deve andar na luz como ele anda. E qual é a evidência de que você está na luz, crente? É que você vem num culto? É que você é fiel em algumas coisas?
é que você tem práticas religiosas bonitas. Ele já mostrou que não, pela parábola do bom samaritano. Esquece o sacerdote, esquece o levita. Isso não tem valor. O que tem valor é o amor. Aí você vai ver que Deus está treinando a sua igreja, irmãos. Deus está querendo mudar os valores e princípios que têm governado talvez os nossos dias. Para quê? Para que a gente tire os olhos de nós mesmos e coloquemos os olhos no próximo. No próximo. Quer se aproximar do reino? Comece a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como você estivesse amando. Não se ame, ame o próximo. Ah, pastor, eu não concordo. Então explica Filipenses 2. Considere os outros superiores a você mesmo. Não considere aquilo que é propriamente seu, mas o que é do outro. Explique o que Paulo fala a respeito de Timóteo em Tessalonicenses. Eu vou enviar o meu filho Timóteo, que diferente de todo mundo que pensa no que é propriamente seu, ele pensa naquilo que é de Deus. E me serve como um filho serve ao pai. Jesus não está querendo estabelecer um modelo no nosso meio baseado num homem bem sucedido da terra. Jesus quer estabelecer e transformar eu e você baseado no modelo celestial, baseado nele mesmo. Imagina, João, Jesus quer se relacionar contigo porque ele quer que você seja parecido com ele. Aí você vai perceber por que você passa tanta luta. Por quê? Porque Jesus não está treinando a gente a fazer um culto bonito com acordes perfeitos, André. Esse não é um culto que Jesus quer. Pode até aparecer nas filmagens, mas o que Deus quer é que nós nos amemos uns aos outros. Porque para dois estiverem reunidos em meu nome, é necessário que eles se amem, que compartilhem. Por isso que Paulo fala, tem que haver uma coisa comum na alma e no coração, Wagner. E quando nós estamos juntos, se nós temos o mesmo coração e uma mesma alma, Deus tem prazer no nosso meio. Independente de quem nós somos, o que Deus precisa primeiro é o amor. O amor vai dar forma. Aí você vai entender por que tantas lutas. Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento, uma luta com meus filhos, uma luta com os meus amigos, sei lá, uma luta na minha empresa, uma luta comigo mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém melhor do que as pessoas que estão próximas de você para treinar você. Aí as pessoas querem largar. Aí termina um casamento, começa um casamento, termina um casamento, começa um casamento. Só muda o problema, irmãos. Só muda o nome do problema. E não aprende nunca. O amor de Cristo é sacrificial, não tem a ver com prazer próprio. O maior exemplo de amor que o Messias deu foi quando ele estava indo para a cruz. Ele falou, a minha alma está em angústia. Mas o que eu vou fazer? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Nada deu mais prazer para Jesus do que olhar para o Pai e ver o sorriso. O sorriso do Pai é tudo. O sorriso de Deus é tudo, irmãos. Quando Deus estava prestes a destruir o mundo, Ele olhou para um homenzinho chamado Noé. E o testemunho foi que Deus encontrou. Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que significa? Noé fez Deus sorrir. Você não faz Deus sorrir contando piada. Não que você não possa contar com seus amigos, irmãos. Você não faz Deus sorrir sendo engraçadinho, sendo um cara descolado. Você faz Deus sorrir à medida que você guarda a sua palavra. Se você guardar ela, é sinal de que os seus olhos estão fitos nele. Aí o que Ele quiser. A intimidade é tão grande, irmão, que às vezes você não vai nem precisar ouvir mais uma voz. Você já vai crer no que está escrito. Sabe por que eu prego a palavra? Eu não espero ter vontade mais. Eu prego porque está escrito.
Eu já tive vontade de desistir de pessoas, irmãos. Eu não fui ensinado até os meus 14 anos. Ou melhor, até 2015. Eu não tinha aprendido ainda que o que Deus queria mesmo era que eu amasse pessoas. Porque os primeiros anos de pastorado meu, eu amava mais o meu ministério do que as pessoas. Aí Deus precisou, sabe, dar um reset. Eu fui técnico de computador, irmãos, dos meus 10 até os 15 anos. Talvez você não sabia disso. Eu dei aula com 13 anos para uma escola de uma outra cidade. E Deus me deu uma graça para aprender sozinho. E eu fui, e algumas vezes eu trabalhava com programação, ainda que não tinha nem HD, irmãos. Hoje o pessoal fala em giga, tudo. Antigamente era disquete. A maioria nem sabe o que é isso. Um disquete de papelão, grandão assim. Botava 2. Tirava um, botava outro, tirava um, botava outro, tirava um, botava outro. E às vezes a gente botava tanta coisa na memória daquele computador que tinha 512K de memória, não era nada. Era só uma lembrança, irmãos. Não era nem memória. Aí eu botava tanta coisa, sabe o que acontecia? Quando eu botava tanta coisa, travava tudo. Sabe o que tinha que acontecer quando travava? Eu apertava um botão reset. Você colocou tanta coisa, permitiu que tantas pessoas colocassem tanta coisa em você, que é muito provável que Deus tenha que apertar um botão na sua vida chamado reset. A questão não é Deus querer, a questão é você se sujeitar a isso. Porque é muito bonito você ver Deus querendo multiplicar e alimentar 5.000 homens. Nossa, que fantástico, pastor. Eu quero ver você no lugar do jovenzinho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A nossa cultura. Opa, ninguém tem nada. Calma aí. Irmão, qualquer lugar do mundo. Até nos Estados Unidos eu vivi 2 anos lá. Dava uma ameaça de furacão, ciclone, um tornado, todo mundo ia correr para o Walmart, lá limpavam as prateleiras do Walmart, porque o ser humano foi criado a se autopreservar. Deus está criando uma cultura no seu povo como no céu: não se preservem, porque é necessário compartilhar. Se vocês se preservarem, não há compartilhamento. E se não houver partilha, se não houver a entrega, vocês vão ficar doentes emocionalmente. Vão ser crentes doentes, crentes frustrados, crentes cansados. Porque o que renova eu e você não é o quanto que a gente sabe, é o quanto que a gente obedece. Então até 2015, irmãos, eu vivi numa cultura que eu aprendi desde pequeno. Eu aprendi, irmãos, eu nunca tive medo de desafio. Gostava de desafio, gosto ainda. Mas o meu problema, irmãos, era amar pessoas. Eu não desistia das coisas, mas eu desistia das pessoas. Então, quando Deus me deu as minhas filhas, até 2015, até Ele ter me escondido num lugar, lá, Ele me convenceu. Eu não ouvi nada, mas é como se Deus perguntasse para mim: César, você permita que eu aperte o botão? Filho, Deus, Ele não aperta o botão se você não quiser. É como se Deus perguntasse para mim: você permite que eu aperte o botão? Por quê? Porque você não entendeu. Você carregou muita coisa, está travando a máquina. Você está surtando, você vai ficar estressado. A obra vai ficar pesada para você. Vai ser correria, como todo mundo diz. Eu quero que você se leite na minha presença, meu filho. Eu quero que seja leve para você. As pessoas se estressam, irmãos. Escute uma coisa, deixa eu perguntar para você que está aqui. O seu estresse é porque você não tem o que compartilhar? É porque você não tem para você e você está querendo alguma coisa para você a mais? Aonde que está o nosso estresse? O nosso estresse é porque nós temos que melhorar nossa casa, trocar de carro, pagar isso, as coisas que nós compramos para nós. O nosso estresse sempre é para nós, irmãos. Você não percebeu que isso mata? É o que o mundo ensina.
O cara tem um chevetinho lá, agora não é mais chevette, vamos botar um outro carro, um golzinho, né? Um golzinho, Celtinha, né? Tem um Celtinha lá vermelhinho, né? A carochinha, né? Tá lá, tá quitado, irmãos, tá quitado, é teu. Aí você vai ligar a televisão, irmãos, quer ver se um dia o Google escuta a tua voz na procura de carro? Já percebeu que funciona assim? Aí as redes sociais começam a botar propaganda de carro para vocês. Sabe o que acontece, irmãos? Uma mentira sendo falada várias vezes se torna uma verdade. Eles despertam a concupiscência sua. Aí o cara, o que vai acontecer? Você está olhando lá, né? O Honda novo, né? O Hyundai novo, o Toyota novo. Aí você chega na garagem e vê a carochinha vermelha, a Joaninha. Aquilo ali é a sua alegria, está quitado, irmãos. Aí o cara vai fazer uma besteira. Eu fui vendedor já, irmão. A gente tinha um dilema. Todo dia saía um cara para fazer uma burrada de casa. Todo dia. É só achar ele. Aí o camarada, irmão, o mundo muda os seus olhos. O mundo está mudando os seus olhos, tirando seus olhos do próximo, colocando em si mesmo, para começar, e depois desvalorizar aquilo, tirar o desfrute, tirar o contentamento, tirar a alegria, e ver que tudo não tem valor, é pouco. Aí o cara olha para a Joaninha vermelha e fala assim: não é melhor, não é mais bom, não é bom tanto quanto o Corolla novo, híbrido, isso bebe que é uma desgraça. Eu queria um HB20 novo, trocar com esse carro não presta mais. Mas quem falou que não presta? Quem falou? Irmãos, estão mudando a nossa concepção, os nossos olhos, para que a gente não desfrute mais. Aí o cara vai sair de casa, irmãos. Aí ele vai numa concessionária. Já viu o homem fazer negócio? Ele sempre vai sair falando que fez um grande negócio, e vai contar para os amigos assim: cara, pegaram meu carro por tanto. Nem sabe que o outro também jogaram lá em cima, enganaram ele. Eles nunca vão perder. Mas ele sai para... o ser humano é assim, quando ele erra, ele quer firmar o seu erro, ele quer justificar o seu erro. Então ele vai falar que foi um grande negócio. E qual é o grande negócio dele, pastor? É que ele trocou o dele, usadinho, quitado, por um livro de 48 meses, que ele vai dormir com aquilo ali. Um dia, irmãos, um irmão que queria ser discipulado por nós. Eu costumo falar, cara, não é o quanto que você quer ser discipulado, a minha vontade é discipular, mas se você vai aguentar ser discipulado. Aí ele chegou: pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu não estou conseguindo pagar meu carro. E ele tinha, eu acho que um Fiestinha velhinho, quitado. Aí ele comprou um zero ali, pagava na época, muitos anos atrás, eu acho que eram uns R$800 por mês, em 60 meses mais ou menos. Eu falei: começou quando, irmão? Comecei agora, pastor, já não estou dando conta de pagar. Foi Deus que te deu? É, pastor, eu creio que sim. Ora por mim, pastor, para conseguir pagar. Assim, cara, não. Aí ele murchou na hora, né? Como assim, pastor? Deus não é o Deus de milagres? Esse é o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida, é gerar contentamento na sua alma. Vamos orar. Pega lá o talão. Vamos orar. Traz a chave do carro. Vou orar para você devolver o carro, se livrar disso. Você não precisava disso. Eu não estou falando que você não pode comprar carro parcelado. Por favor, irmãos, não sai daqui falando coisa que eu não falei. Se você pode pagar, beleza. Agora, por favor, não perca paz por causa disso. Se contente com o que você tem. O meu Deus, irmão, não é o que, como foi o prometido, que bota picanha na sua mesa. O meu Deus é aquele que pode não ter nada, irmãos, mas pode simplesmente fazer um arroz ter sabor de picanha. Pode fazer um arroz tornar, irmão.
Eu estudei no seminário no ano 2000, irmãos. Nós só tinha dinheiro para higiene pessoal. E a janta, o almoço, eu corria para pegar o primeiro lugar, porque era 120 alunos. Se alguém pegasse um pedaço de carne a mais, o que estava no final ficava sem. À noite dava fome, porque só tinha o cafezinho da tarde. Aí, irmãos, só tinha o dinheiro para higiene pessoal no primeiro ano todinho. Aí a gente começava a sentir o cheiro no corredor, porque era um corredorzão grande com uns 12 quartos, o casal tudo dormia no mesmo lugar, banheiro coletivo. Banheiro coletivão, irmãos. Banheiro, eu cheguei lá, irmão, larguei o meu apartamento todo arrumadinho, fui tomar banho no primeiro dia, uns 8 chuveiros, tudo junto, irmãos, o ralo no meio, a almarada toda tomando banho junto. Eu falei, cara, onde é que eu tô? Se cai o sabonete agora, tem que pegar o sabonete. Aí chegava a noite, irmão, a gente começou a orar. Por quê? Porque a gente começou, irmão, a comparação que a gente faz. O diabo quer ensinar a gente a comparar, se comparar. Por quê? Porque quando você cai num ambiente de comparação, desperta, aciona em você uma criatividade demoníaca. Você começa a comparar o Celta com o Corolla, cara, esse Celta aqui não presta mais. Você começa a olhar para a sua TV de 43 e olha, eu vi uma série, irmãos, vou falar meu testemunho meu, vi uma série na minha TV de 43 que eu ganhei, quando eu voltei dos Estados Unidos, ganhei, o irmão mandou entregar na minha casa, mas não é 4K, vi uma série que eu gostei, eu, a Débora, e um dia a gente foi visitar um irmão da igreja, que tinha uma de 50 com série K, e ele estava vendo a mesma série, eu olhei assim, cara, é outra série, é outra série. Ali eu fui tentado olhar, chegar em casa, olhar para a minha de 43 e falar assim, tu não presta mais. Fui tentado, irmãos, mas venci a tentação, graças a Deus. Aí chegou no seminário, chegava à noite, irmão, aquele cheiro, naquele corredor que tinha alguns casais que tinham grana, um pouco mais do que a gente. Não tinha só para comprar pasta de dente, né? Sabonete, shampoo. Aí aquele cheiro e a gente ia orar, irmãos. Deus, obrigado, Senhor, agradecia. Até que um dia, irmãos, o Deus de milagres fez um milagre. Me deu dinheiro não, mas levantou um amigo mineiro. Foi a primeira vez que eu comi uma comida mineira. Fez um pratão, bateu na porta, entregou para mim e para minha esposa. Ele falou assim, ó, Deus mandou entregar para vocês. O meu Deus opera milagres, mas Ele operou o maior milagre. Não foi o prato que deu para nós, foi fazer eu e a Débora agradecer a Deus por tudo que a gente estava passando e ser grato por aquilo ali. Eu ia no Bradescão, irmãos, uma de missionário, ali saía um triste, saía outro triste, chegava na minha vez e disse, Senhor, agora vai ter dinheiro na minha conta ou não? Vivia de oferta. Aí chegou lá, passava o cartão, às vezes não tinha nada, eu tinha que sair dali sem obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Contentamento, irmãos, é o maior milagre que Deus pode fazer nessa humanidade perdida. E o contentamento em Deus, a piedade verdadeira, vai fazer eu olhar o próximo. E o que eu tenho, se eu não tiver nada, eu me dou. Mas se eu tiver alguma coisa, eu compartilho. Essa é a vida plena que nós vamos ver como igreja. Irmãos, a igreja nos últimos dias, ela vai ser muito parecida com os primeiros, aonde o Senhor vinha e as pessoas tinham as coisas em comum, ou seja, eles compartilhavam. Aquele que tinha colhido mais não tinha de mais, e aquele que tinha colhido pouco não tinha de menos. Não é lugar para aproveitadores, é contentamento. Não há lugar para vantagem, é contentamento em Deus. Quer ver o reino? Então hoje você viu uma porta. Não é mágica. Ame o próximo. Vamos orar? Se levante em nome de Jesus. Aleluias.
Quantos querem experimentar esse amor, irmãos, que a Bíblia fala? É algo maravilhoso, irmãos, é extraordinário. Mas você está disposto a isso? Isso talvez pode te custar coisas que o mundo está tentando fazer você guardar. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero orar por todos vocês. E eu creio que Deus pode pegar você aí onde você está. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Enquanto nós adoramos, nós vamos orar para que Deus cure o meu coração e o seu coração. Cure os seus olhos. Ao olhar para Cristo, você vai ser curado. As coisas vão mudar de valor para você. Aquilo que você supervalorizava, talvez vai perder o valor, Pablo. E aquilo que você não valorizava, vai ser extremamente valioso. Por quê? Porque você está olhando uma pessoa que muda o valor de outra. Que os princípios dele não são os mesmos do mundo. Vamos adorar a Deus? E se você